Boa tarde a você que está conosco aqui novamente no meu canal aqui. Gostaria de deixar uma palavra para você nesse dia, que está em Mateus capítulo de número 6, a partir do versículo de número 25, diz assim: Por isso eu vos digo, não estejais ansiosos por causa da vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem por vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem recolhem em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as nutre. Não valeis vós muito mais do que elas? E qual dentre vós, por mais ansioso que esteja, poderá acrescentar um côvado à medida da sua vida? Por que andais ansiosos pela vossa vestimenta? Aprendei dos lírios do campo, como eles crescem, eles não trabalham nem fiam. Mas eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu assim como um deles. E se Deus assim veste a erva do campo, que hoje é, mas amanhã será lançada no forno, não fará muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos. Porque os gentios procuram todas essas coisas, mas o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquietais pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará do seu próprio problema. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós vemos aqui Jesus, em Mateus capítulo 6, falando sobre essa necessidade que você tem. Todo ser humano tem essas três necessidades aqui que nós encontramos. A primeira necessidade é a necessidade de comer, de beber e de vestir. Mas agora ele fala sobre a ansiedade. Essa necessidade acaba causando uma certa ansiedade sobre cada pessoa. Aqui ele diz assim, olha, não estais ansiosos por causa da vossa vida. O que é a vossa vida? Essas três coisas que nós falamos: comer, beber e vestir. Mas aí ele fala que não se preocupe com isso. Por quê? Aí ele vai nos dar agora o que você deve fazer. Aí ele fala: olhai para as aves do céu. Então a primeira coisa que ele quer que você faça é olhar para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem recolhem em celeiros. Por quê? Porque o homem faz essas três coisas. Ele semeia, colhe e guarda nos celeiros. Mas aí ele fala: mas o vosso Pai Celestial as nutre. Não vale vós muito mais do que elas? Então ele diz o seguinte, que as aves do campo, que as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem recolhem celeiro, mas que Deus cuida delas. Por que ele está dizendo isso? Jesus está dizendo, por que Deus cuida delas? Aqui nós vamos aprender uma coisa. Quando Adão e Eva pecaram, foram expulsos do Jardim do Éden, Deus expulsou eles do Jardim do Éden, fechou o Jardim do Éden com 2 querubins e uma espada reluzente ali no meio. Mas a coisa é, quando Deus tirou eles de lá, não foram sozinhos, saíram todos os animais deles, saíram também as aves, Deus expulsou tudo de lá, tirou tudo do Jardim do Éden. Se ele tirou tudo do Jardim do Éden, aí o que aconteceu? As aves foram falar com Deus, aí elas foram falar com ele: olha, Senhor, nós não pecamos, e agora nós vamos também ficar sem o nosso sustento, porque Deus disse para o homem que agora ele ia suar para conseguir o seu sustento. Antes, o homem não precisava fazer isso. Na verdade, nós encontramos em Gênesis, no capítulo 2, quero te mostrar aqui, olha, o versículo 15, diz assim, do versículo capítulo 2, e o versículo 15 diz assim, olha: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para que cultivasse e o guardasse. Aqui, na verdade, Deus formou o homem na face dele, e da face dele ele colocou ele no Éden. A palavra Éden, ela tem várias palavras que nos traz uma tradução para ela, e uma das palavras é o coração. Então Deus fez o homem na face dele, e depois colocou ele no coração dele. Quando você lê isso, você vai encontrar isso aqui em Gênesis, que Deus levou o homem e pôs ele lá no jardim, mas o homem foi formado do lado de fora, ele não foi formado no jardim. A Bíblia deixa claramente que ele foi formado antes, formado fora. É tanto que você pode ver isso lá no capítulo 3,
no capítulo 3, e no versículo de número... No capítulo 3, no versículo de número 8, ele fala, capítulo 8 ele fala, e plantou o Senhor Deus no jardim, na banda do Oriente do Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. Então o homem foi formado. Mas onde que o homem foi formado? O homem não foi formado lá no jardim do Éden, ele foi formado fora do jardim do Éden. E Deus formou ele fora do jardim do Éden e colocou ele lá dentro. É tanto que quando Deus expulsa o homem do jardim, você pode ver isso lá no capítulo de número 3, 23, Gênesis 3, 23, Deus fala assim, olha, e o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden para cultivar de onde fora tomado. Então o homem foi tomado do lado de fora. Mas o que eu queria dizer era o seguinte, quando eles saíram de lá, logicamente, os animais saíram também, e as aves também saíram. Mas as aves elas foram falar com Deus. E elas falaram, olha Senhor, nós precisamos ser sustentadas. E nós precisamos ser sustentadas. Por quê? Porque elas clamaram a Deus. Aí vai a primeira coisa que você deve fazer, clamar. E onde prova que as aves clamaram a Deus? É só você ler comigo. Talvez você nunca leu. O Salmo de número 147, versículo 9. Salmo 147, o versículo 9 diz assim, olha, é o que dá mantimento à besta selvagem e às crias dos corvos quando a ele clamam. Então está dizendo que as aves clamam a Deus. Está dizendo que Deus dá mantimento às bestas selvagens do campo e as aves clamam a Deus. Não é só aqui não, tem um outro lugar também, que eu não vou estar lendo aqui, mas Jó, capítulo 38, versículo 41, fala que os corvos clamam. Por que você acha que os corvos alimentaram Elias? Porque os corvos sabem clamar, eles sabem pedir Deus alimento, eles sabem orar, eles sabem clamar a Deus. Você pode ler isso em Jó, capítulo 38, 41 e Salmo 147, versículo 9. Então aqui, olha o que ele fala, olhai para as aves do céu. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que as aves do céu, antes, junto com Adão, recebiam o alimento pronto, mas depois que Adão foi expulso do jardim, não recebe mais o alimento pronto, então elas precisam clamar para receber. Aí o Senhor dá a primeira dica para você, clamar. A segunda dica que ele diz, sabe o que é? Você já viu alguma ave ficar sem cantar? Ela sabe que quando ela canta, quando ela adora, Deus provê o alimento para ela quando ela canta. Então sabe qual que é o segredo de Deus sustentar você? Quando você cantar, quando você adorar a Deus. Aqui ele diz assim, olha, não andeis ansiosos. Sabe por quê? Porque a ansiedade tem um poder igual à depressão, de fechar a sua garganta e você não conseguir cantar. Quando você está deprimido, ansioso, fecha a sua garganta e você não canta. Mas então o que o Senhor está dizendo? Cante, abra a sua boca e cante e adore. Quando você fizer isso, automaticamente Deus vai estar trabalhando a seu favor, porque Ele cuida de quem adora. A obrigação de Deus de nos sustentar, Ele não tem, mas quando você adora, Ele sustenta você. Olha só, Jó perdeu tudo que tinha, estava nu, e na nudez de Jó, ele adorou a Deus. Por isso, ele aprendeu o seguinte, que na adoração, Deus ia trabalhar a favor dele. Então, a primeira dica, olhar para as aves do céu, está dizendo o seguinte, que você tem que adorar. A segunda dica é clamar, porque as aves clamam, elas sabem clamar a Deus. Aí depois ele fala assim, olha, qual de vós, por mais ansiosos que podem estar, poderão acrescentar um côvado à medida da sua vida? Um côvado aqui é 44 centímetros, mais ou menos. Um côvado é do tamanho do braço, do seu braço. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que você, por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado à sua medida de estatura. Por quê? Todos nós temos uma medida. O lírio tem a medida de 44 centímetros, que é um braço. Mas quando o lírio está do tamanho certinho, quando ele está do tamanho certinho, o que acontece? Ele exala o seu perfume. Deus está dizendo o seguinte, que nós temos um tempo certo para você exalar o seu perfume e dar fruto para Deus no tempo certo, que você precisa ser como lírio, dar fruto para Deus no tempo certo. E a outra coisa também que ele nos ensina, ele fala assim, olha, aprendei dos lírios do campo, como eles crescem, eles não trabalham nem fiam, eles crescem sem trabalhar. Por quê? Porque eles sabem que no balançar do vento eles estão adorando a Deus, o perfume que eles exalam, eles estão adorando a Deus naquele momento ali. E outra coisa também que ele está dizendo para você, olha, nem mesmo Salomão,
se vestiu como eles, e eles crescem hoje e amanhã são levados para o forno. Sabe o que está dizendo? Que Salomão tinha muita riqueza. Dia após dia, a roupa de Salomão, ele tinha roupas maravilhosas, mas agora o lírio só tem uma roupa de um dia, mas mesmo assim ele é mais rico do que Salomão. Por quê? Porque ele aprendeu a adorar a Deus, e quando ele adora a Deus, Deus supre a necessidade que ele tem. Então você precisa aprender a adorar a Deus, para ele suprir a sua necessidade, para suprir você, e quando você adora ele, ele supre aquilo que você necessita. Agora há uma coisa muito interessante aqui, quando você entende isso, ele fala assim: olha, buscai primeiro as coisas do reino, o resto será acrescentado, porque não vos inquietais pelo dia de amanhã, porque cada dia tem o seu próprio mal. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está querendo dizer para você que a veste, que a comida e a bebida de amanhã será cada vez menos necessária, pois a ansiedade só vai causar males, entendeu? Doenças, enfermidades para a sua vida. Mas agora a veste, a comida, a bebida, talvez amanhã serão cada vez menos necessários quando você busca o reino. Por quê? Porque quando você busca o reino supre tudo que você precisa, porque o reino fala de renúncia. Não é qualquer um que vai entrar no reino. Salvação é de graça, mas o reino, você, para entrar lá, você tem que se esforçar, ou seja, você tem que renunciar dia após dia. Então, essas coisas serão poucas necessárias para aquele que quer buscar o reino, porque ele renuncia a cada dia aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, guarde isso que eu estou dizendo para você. Guarda isso que eu estou dizendo para você. Como as aves do campo, como os lírios do campo, você precisa aprender a louvar a Deus. Como é que eu venço a ansiedade? Você vence a ansiedade com louvor. Como é que você vence a ansiedade? Você vence crescendo com uma missão. Então, primeiro, você vence a ansiedade com louvor. Segundo, você vence a ansiedade crescendo na missão que você tem. A missão do lírio é perfumar. Então, quando ele chega na estatura, ele perfuma. Você também tem que crescer na sua missão que Deus tem para você e para a sua família. Que Deus possa abençoar você nesse dia, que o Senhor possa agraciar você e você ser abençoado por Ele. Adore ao Senhor, porque quando você adora Ele, com certeza, coisas novas vão acontecer na sua vida, coisas novas vão acontecer no seu ministério. Não importa o que você está vivendo, adore ao Senhor, que Ele vai suprir a sua necessidade e abençoar você. Deus abençoe você, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te agracie.